Capricórnio, 5 coisas que esse signo verdadeiramente odeia. Você pode até tentar entender um capricorniano só observando de longe, mas a verdade é que quem não convive com Capricórnio de verdade não faz ideia do quanto esse signo é profundo, exigente e extremamente fiel aos próprios valores. Por trás da aparência séria e às vezes até fria, Capricórnio guarda um universo de sentimentos intensos, responsabilidades assumidas desde cedo e uma mente que dificilmente se entrega ao caos. Ele é o tipo de pessoa que prefere se calar do que dizer algo que não acredita. E por mais que não demonstre, ele sente. Sente muito, quando algo que considera sagrado é desrespeitado. Por isso, algumas atitudes específicas despertam a ira silenciosa do capricorniano como poucas coisas no mundo. Se você convive com alguém desse signo, é melhor prestar atenção, porque hoje a gente vai falar das 5 coisas que Capricórnio realmente odeia, com detalhes que você provavelmente nunca percebeu. A primeira coisa que tira Capricórnio do sério é a irresponsabilidade. Isso não é só sobre chegar atrasado ou esquecer de fazer uma tarefa. Para Capricórnio, irresponsabilidade é falta de palavra, falta de comprometimento, falta de respeito com o tempo e com a energia dos outros. Quando alguém diz que vai fazer algo e não faz, Capricórnio não vê só uma falha, ele vê uma quebra de confiança. E confiança, para esse signo, é um contrato silencioso, é uma base inegociável. Capricórnio é do tipo que planeja a semana, cumpre os prazos, se antecipa aos problemas. Então, quando percebe que alguém vive na base do improviso, deixando tudo para a última hora, jogando desculpas esfarrapadas no ar, ele se afasta. Pode até não brigar, mas já não leva a pessoa a sério. Porque, no fundo, ele sabe que onde não há responsabilidade, dificilmente haverá estabilidade. E Capricórnio precisa de estabilidade para respirar em paz. A segunda coisa que Capricórnio odeia é a falta de ambição. E aqui a gente precisa explicar bem. Não é sobre querer ficar rico ou famoso, é sobre ter direção, ter metas, querer ser uma versão melhor de si mesmo. Capricornianos se sentem inspirados por pessoas que evoluem, que enfrentam desafios e que estão sempre buscando crescer, mesmo que seja em silêncio. Quando ele percebe que alguém está estagnado, acomodado, vivendo sempre no mesmo lugar, físico ou emocional, ele perde o brilho nos olhos. Porque para ele, a vida é um projeto em construção, e quem não tem nenhum tijolinho a mais para colocar nessa obra, com o tempo se torna um peso. Capricórnio não aguenta ver uma pessoa desperdiçando talento, tempo e oportunidade. Isso o frustra, não porque ele julga, mas porque ele se importa. Ele acredita que todo mundo tem potencial, só não entende quem escolhe não usá-lo. Agora, se tem uma coisa que Capricórnio evita a qualquer custo, é excesso de emoção sem filtro. Isso não significa que ele não sinta, muito pelo contrário. Capricórnio sente com profundidade, mas tem pavor de perder o controle. Ele acredita que existe hora certa para cada coisa, e que nem tudo precisa ser vivido como um escândalo. Então, quando está perto de alguém que vive fazendo drama, chorando por tudo, gritando, se exaltando por pequenas coisas, ele trava. Pode até tentar consolar no começo, mas depois de um tempo ele cansa. Ele prefere lidar com quem sabe nomear o que sente sem usar isso como uma arma. Porque Capricórnio valoriza a contenção, o equilíbrio emocional. E se ele perceber que está sendo manipulado por alguém que usa a emoção para conseguir o que quer, aí sim, ele desaparece sem deixar rastro. Outra coisa que realmente incomoda Capricórnio é a falsidade. Não só aquela falsidade clássica de gente que fala mal por trás, isso claro também incomoda, mas é principalmente a falsidade emocional, a falsidade social, aquela tentativa desesperada de parecer o que não é. Pessoas que vivem de aparência, que mentem sobre a própria vida, que fingem estar bem só para manter uma imagem, são difíceis de tolerar para esse signo. Capricórnio admira quem é real, mesmo quando está passando por momentos difíceis. Ele prefere alguém sincero e em crise do que alguém sorridente e completamente desconectado da própria verdade. Ele não entende como alguém consegue mentir para si mesmo por tanto tempo. E mais, ele detesta quando percebem que ele está mal e vem com frases prontas tentando suavizar o que não pode ser suavizado.
Capricórnio quer profundidade nas relações, e isso só se constrói com honestidade. Por fim, uma das coisas que mais machucam o coração silencioso de Capricórnio é a falta de reconhecimento. Esse signo raramente vai pedir aplausos. Ele não grita as conquistas aos quatro ventos. Ele simplesmente faz, entrega, resolve, sustenta. Mas lá no fundo, espera que alguém veja, que alguém perceba, que alguém diga: "Eu sei o quanto você se esforçou." Porque para Capricórnio, reconhecimento não é vaidade, é afeto. É o sinal de que valeu a pena carregar o mundo nas costas. Quando ele se doa e ninguém enxerga, quando ele segura as pontas de uma situação difícil e ninguém agradece, ele não explode, mas se retrai e começa a se perguntar se está sendo valorizado no lugar certo. Às vezes, tudo que Capricórnio precisa ouvir é um "obrigado", mas como poucos sabem disso, ele acaba ouvindo o silêncio e vai, aos poucos, se afastando de quem não sabe reconhecer um esforço real. Capricórnio é muito mais do que um signo sério. Ele é profundo, leal, comprometido e emocionalmente maduro. Mas justamente por isso, não tolera o que considera imaturo, inconsequente ou artificial. Conviver com esse signo exige respeito, verdade e constância. Ele pode até perdoar erros, mas nunca vai aceitar que alguém viva num ciclo eterno de inconsistência. E se você um dia tiver o privilégio de ser amado por um capricorniano, saiba que ele vai fazer de tudo por você, desde que sinta que pode confiar. Mas se você o ferir nas coisas que ele mais odeia, vai perceber que o silêncio de Capricórnio fala mais alto do que 1000 palavras.